Então ontem estreou mais uma concorrente, ou se não é a única nesse momento, né? Concorrente da Tesla. Se você tá ligado nessa notícia, você já sabe de quem eu tô falando. Se você não sabe, segue aí no vídeo que você vai entender. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje, do nosso plano 5, o plano que vai te ajudar a chegar nos seus primeiros 5 dígitos de investimentos, que seriam em torno de 10 mil até 99 mil reais, respeitando sempre aquilo que a gente fala, né? Que são as nossas raízes, que são os aportes, os ativos, tempo, paciência e comprometimento. Eu sou Edgar Amazonas, filho e computador da Symmetry, seja bem-vindo a mais esse vídeo aqui do nosso plano 5. Hoje a gente vai falar sobre uma nova concorrente aí da Tesla. Vamos lá entender melhor quem é essa empresa. Sempre lembrando, não é recomendação de compra ou venda de qualquer ativo que a gente está falando aqui. A gente está trazendo informação aí que está pública na internet, tá? Ninguém não está escondida de ninguém. Mas enfim, ontem estreou uma concorrente, né? Se não é a única, né? Porque se a gente for avaliar, né? Muita gente compara a Tesla, né, com outras empresas aí do setor automotivo. Na minha opinião, a Tesla é um pouco além disso aí, tá? Ela não é simplesmente uma empresa do setor automotivo. Ela é uma empresa do setor de tecnologia, né? Porque envolve aí, principalmente, o desenvolvimento de soluções do carro elétrico, mas por trás daquele carro elétrico ali tem muito software, então envolve muita tecnologia. Além disso, ela também atua no setor de energias renováveis através do painel solar, né, de painéis solares, e além disso também na parte de telhados, né, telhados que envolve energia para geração de energia solar. Mas enfim, hoje a gente vai falar dessa concorrente aí da Tesla, mas antes vamos dar uma olhadinha exatamente aí quem é a Tesla. Alguém de repente pode não conhecer quem é essa empresa aí. Mas sim, a empresa aqui, a Tesla, ela atua nesse setor, como eu falei aqui, de veículos elétricos, mais especificamente, mas como eu sempre falo, né? Aqui a Tesla, ela é uma empresa que envolve muita tecnologia, tá? Então ela não é simplesmente uma empresa automotiva, como muita gente compara, né? Por exemplo, não, a Tesla dá para comprar aí a Ford, a General Motors e outras aí, colocar no bolso e vale mais do que elas, né? Mas, ao meu ver, tá? A minha opinião, nesse caso, a empresa é muito mais do que simplesmente uma empresa automotiva. Mas enfim, a Tesla ela vende esses modelos atuais, o S, o 3, o X, o Y, e aí, como eu falei, também trabalha aí com o telhado, né, solar e os painéis solares. Então, como eu disse, né, ela além de ser uma empresa de tecnologia, ela também atua nesse setor renováveis. Eu sempre faço essa brincadeira, de repente vai virar verdade, né? De repente aí há uma fusão aí da SpaceX, que é outra empresa lá que o Elon Musk é o CEO, né? E junta aí com a Tesla, de repente vira uma super empresa, né? Não sei se o CAD americano deixaria fazer esse tipo de coisa, né? Apesar de não ser um setor convergente, né? Não seria um monopólio, né? De repente, quem sabe esse sonho se realiza aí. É meu sonho, na verdade, né? Não sei se o Elon Musk tem essa ideia de juntar as duas empresas, porque a Solar Roof, né, esses solar panels, antigamente tinha a Solar City, que é uma outra empresa, e aí se fundiu aqui com a Tesla, né, e aí virou uma empresa só. Então a concorrente aí da Tesla é exatamente essa empresa aqui, a Rivian, estreou ontem na bolsa americana, na Nasdaq. Ela tem, por enquanto, basicamente aqui, esse carro aqui, o R1T e o R1S, né. Se você acompanha, se você assim como eu, né, eu gosto dessa parte de espaço também, acompanho lá a SpaceX, acompanha a Blue Origin, que é também do Jeff Bezos, e aí o Jeff Bezos, sempre quando ele vai fazer o lançamento de uma espaçonave da Blue Origin, ele pega e usa o carro da Rivian, né? Tem uma explicação, na verdade a Amazon, ela detém aí 20% aqui da Rivian, então ela é interessante, inclusive ela fez uma grande compra aí, parece que mais de 100 mil minivans, eu acho que tem até aqui essas vans, que utilizam aí solução basicamente elétrica, né? Não usa combustível fóssil, né? Então são essas minivans aí que vão ser utilizadas lá para entrega lá de produto da Amazon, né? E aí, olha, vai dar para monitorar tudinho isso aí, né? Mas enfim, essa aqui é a Rivian, é só um histórico da Rivian que eu separei, uma pesquisazinha bem simples, né? Como eu falei, 2021, ontem, né? Dia 11 de novembro, né? 11 de 11. Houve o 11 não, 10, né? Hoje que é 11. Ontem, 10 de 11, estreou aí, no caso, a Rivian. O código dela é RIVN. Ela iniciou lá com os aportes, né? Porque é uma empresa, né? Principalmente uma empresa de tecnologia, vai ter que ter os aportes, né? Geralmente dos fundadores, também há outros aportes além dos fundadores. No caso, ela iniciou com esses aportes lá em 2000, ela recebeu esses aportes aí do semente, né? Que a gente chama de aporte semente ali. E aí foi crescendo, outros aportes, não é uma série de investimentos que a gente tem aí em startups. Em 2009 até agora 2021, sendo que em 2019 a Amazon entrou na história, também fez um aporte de 700 milhões, a Ford também fez um aporte de 700 milhões, de 500 milhões na verdade, e a Amazon aí nessa história toda, ela tem 20%, tá? 20% aí da Rivian. E com esse IPO, nesse momento ela está valendo aí 121 bilhões de dólares. Sendo que aqui nesse período todo, né, quando estava o capital fechado, esse aqui o capital está fechado, né? Ela recebeu aportes aí de 11 bi no total, tá? Então deu uma crescida aí violenta aqui, né? Mais de 10 vezes o patrimônio aí investido nela, né? Lembrando que é uma empresa que, como ela está iniciando e atua no setor aí complicado ainda, né? Ainda é uma aposta, queira ou não, né? Principalmente uma empresa que está começando agora, né?
começando no IPO, na verdade, né? Ela já está rodando aí faz tempo. E ela pode apresentar prejuízos, tá? Então você que queira investir numa empresa desse tipo tem que entender algo desse tipo, né? Tem que entender essa questão. Inclusive eu separei aqui, a Tesla já vale mais de $1 trilhão. Se a gente for olhar aqui o comportamento dela aqui no setor financeiro, como é que super crescente desde 2017, 11 bilhões na receita, tá? 24 bilhões e agora 31 bilhões e apresentou em 2020 o primeiro lucro, né? Dentro desse período aqui do IPO, 721 milhões aqui no trimestral, lucro crescente, né? E receita crescente e lucro crescente. Uma empresa realmente muito interessante até ela. Muita gente brinca, né? Uma brincadeira que eu acho que não faz muito sentido, né? Compara o Ike Batista com o Elon Musk, né? Primeiro que eu acho que é a minha opinião própria também, né? O próprio Ike Batista, ele fez coisas aí interessantes. Foi um cara bem empreendedor, ainda está sendo, né? É um cara que não desiste, né? Pode ter os rolos lá, não sei, não está claro ainda esses rolos lá que ele teve na justiça, né? Com o Partido dos Trabalhadores, mas enfim, a gente não vai discutir política, a gente não discute política aqui no Plano 5. Então, nesse caso, e também, né, além disso, a comparação com o Elon Musk, né, o Elon Musk, além de ser claramente um gênio ali da tecnologia, né, porque ele não é simplesmente um CEO administrativo, um gestor, né, ele pega realmente põe a mão na massa nas coisas. Isso ele faz na Tesla, faz lá também na SpaceX, né, ele é um dos fundadores do PayPal, né. Mas enfim, essa comparação para mim não tem nada a ver, tá? Aí o Elon Musk é um cara, pelo menos no mundo nerd, né, que é muito admirado por todos nós, né? Mas enfim, aqui é a situação da Tesla. A Rivian não tem resultado, né? A Rivian não tem aqui, a gente não pode enxergar, mas a gente já vê aqui que já vale 121 bilhões. Só por curiosidade, se a gente for olhar aqui a Ford Company já tem aqui, ó, 77 bilhões, ou seja, já dá para comprar, vender ali as ações e comprar uma Ford na sobra troco, né? E aí, só por curiosidade, o que acontece com a Ford? Olha aí, vinha estável, depois vem decrescendo as vendas, né? 2019 aqui, sendo que ela vendia 155 bilhões, né? E aí pegou um prejuízo agora, em 2020, de 1,28 bilhões. Inclusive, fechou as fábricas aqui no Brasil, tem explicação, né? Um prejuízo aí de bilionário. E aí a gente está vendo aí, nesse período também, alta volatilidade na receita e nos lucros. Só para a gente encerrar aqui, eu mostrei aqui no TradingView, esse aqui é a Tesla, né? Olha o crescimento da Tesla ali. E aí, cadê aí a Rivian? A Rivian tá bem aqui, essa setinha aqui. O IPO dela foi ontem, né? Do IPO para agora tem um crescimento de 18%, só hoje já foi um crescimento mais de 20%. Deixei inclusive um post lá no Instagram. Se você não segue a gente no Instagram, segue lá, tá aqui na descrição para votar. E quem seria estoque que você acha mais interessante. E aí também, só para encerrar, sempre lembrando que um ativo como esse, né? Por exemplo, o Tesla e o próprio Rivian e a própria Rivian, né? Se a gente for comparar aqui com o IVV, o IVV praticamente ele fica lá uma reta, né? Olha ali embaixo. Então a volatilidade é muito menor em comparação ao IVV. O IVV, para quem não sabe, é um ETF que replica a bolsa lá, o S&P 500, que são as maiores empresas americanas. Mas enfim, essa é a última mensagem aí que eu deixo aqui para você enxergar aí, ó, com relação à comparação do IVV com a própria ação da Tesla, né? Ela teve uma queda violenta só com um Twitter aqui, um tweet do Elon Musk, né? Foi uma queda violenta. Ele disse que ia, de repente, vender 10% das ações, tem uma história toda aí, o irmão dele vendeu, então é uma confusão. Então, realmente é uma empresa que apresenta alta volatilidade. Então, você tem que estar ciente quando entra em uma empresa desse tipo. Por exemplo, para a gente aqui, a Tesla, né, apareceu lá por volta no nosso ranqueamento VAPT, né? Para quem não sabe, a gente desenvolveu uma solução baseada em machine learning, ciência de dados, inteligência artificial, né? E lá a gente desenvolveu um sistema de ranqueamento, o ranqueamento VAPT, em que a gente faz o ranqueamento das estoques, dos REITs, das ações, de fundos imobiliários, ETFs também. E no caso a Tesla apareceu, estava em torno de 400 reais. Hoje ela já está em torno de 1.000 e pouco reais. Então aí cresceu aí mais de 100% e menos de um ano, se eu não me engano, foi, né? Esse crescimento. Então, quando a gente desenvolveu o sistema de ranqueamento, VAPT, né, a gente procurava também encontrar exatamente esses ativos que apresentariam um crescimento aí no próximo ano. Então essa que foi a nossa ideia. Então, geralmente essas empresas elas têm características de ações de crescimento, diferentemente das ações de dividendos. As ações de dividendos geralmente elas não têm um crescimento tão alto. Pode apresentar, mas o foco principal ali seria o dividendo, né? Enquanto na ação de crescimento, por exemplo, a Tesla não paga nada de dividendos. Certo, pessoal? Esse é o vídeo de hoje, apresentando a Rivian para vocês. De repente ela pode aparecer aí no nosso sistema de ranqueamento. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o like, compartilhe com aquele seu amigo que gosta de repente da Tesla, né? É um amigo nerd lá também e que de repente quer construir um portfólio de investimento que envolve aí também empresas de tecnologia. Não esqueça também de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Vejo você amanhã.